ETF versus Tesouro Direto versus Caixinha e CDBs. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Já comenta pra mim qual desses você mais gosta, ETFs, Tesouro ou Caixinhas barra CDB. Acho que essa comparação aqui, ninguém na internet ainda fez da forma como eu montei aqui. Eu literalmente criei um simulador pra isso, nem estava nos meus planos, mas ficou tão bom que eu quis compartilhar com vocês. E eu trouxe aqui vários cenários com várias comparações pra gente ver aqui um pouquinho sobre cenários diferentes desses investimentos. Qual que é a grande questão? É a gente entender sobre a diferença dos investimentos, ver qual que rende mais, qual que rende menos, porque tem toda a questão do imposto que incide no meio do caminho, mas uma coisa de cada vez. E eu já adianto, tá? Nenhum desses aqui é totalmente horrível, mas vou provar aqui matematicamente como as tais caixinhas ou então os CDBs convencionais não são tão bons quanto as pessoas te vendem por aí. A gente vê uns vídeos aí, o pessoal falando, o Nubank vai te aposentar, o Mercado Pago vai, a caixinha deles vai... Cara, não vai, tá? Isso aí provavelmente alguém tá ganhando pago para falar esse tipo de coisa. Comparar esses três tipos de investimento, e eu já adianto, eu não vou colocar aqui nessa comparação os fundos de renda fixa convencionais, porque eles têm comicotas. Cara, fundo convencional, né, fundo de renda fixa que tem comicotas vai perder praticamente em todos os cenários desses investimentos que a gente está olhando aqui agora, tá? Então ele já nem vai entrar na nossa comparação. Se você tem, corre para buscar soluções melhores, claro, de olho no risco e também nos detalhezinhos de cada um daqueles investimentos, tá certo? Então, bem rapidamente aqui, só falando brevemente dos pontos mais relevantes de cada investimento, a gente tem aqui o Tesouro Direto, é excelente forma de você investir de forma muito segura, muito barata. Você vai ter realmente as questões mais tranquilas e seguras que o mercado pode te oferecer. Para essa simulação, a gente vai considerar tudo em relação ao CDI, tá? A gente vai comparar muito com a taxa Selic. Então, eu vou olhar aqui para o Tesouro Selic 2031. Tá? Por quê? Então, só para explicar aqui para vocês como é que eu fiz a simulação, né? Eu peguei aqui esses três formatos e aí eu vou definir, claro, vai ter várias simulações diferentes, mas eu vou definir um valor inicial, um período e um CDI médio daquele período todo, uma Selic média, enfim, a rentabilidade anual, mais ou menos, tá? Qual que é a grande questão aqui? Esses investimentos, eles têm a diferença que alguns têm taxa, alguns não têm, ok? Mas eles têm aqui um período tributável, né? Eu diria assim que é um evento tributável. Ou seja, quando ele vence, você paga imposto. Aí você vai reinvestir, mas você pagou imposto. Então você vai reinvestir menos, mas você vai reinvestir. Mas será que vai dar mais ou será que vai dar menos se você não tivesse reinvestido o outro investimento que rende um pouco menos? É isso que nós vamos ver hoje. Então, o Tesouro aqui, ele tem períodos mais curtos, mas eu vou pegar aqui o período de 5 anos como evento tributável, porque o grande ponto dessa simulação é isso, tá? Entre esses três investimentos, qual rende mais? Anthony, é qual paga mais percentual do CDI, certo? Errado, porque se você paga, por exemplo, 105% do CDI, mas vence a cada 2 anos, que é o caso de um CDB, talvez você renda menos do que um 100% do CDI que não tem imposto quase nunca. Veremos juntos. Então vamos considerar aqui para o Tesouro o caso de 5 anos do vencimento desse título. Ou seja, você compra em 26 e agora você vai segurar por 5 anos para vender só em 31, tá certo? Ou seja, você vai pagar imposto somente em 2031 e vai reinvestir tudo e vida que segue, tá bom? Aqui sobre os CDBs, e também até vale para o Tesouro, mas só para contextualizar, a gente tem aquela tabela das alíquotas diferentes e tudo mais tal, mas vamos pegar aqui sempre o caso melhor, ou seja, 15% de imposto de renda, assim como também vai incidir para o Tesouro, tá certo? A gente vai pegar os melhores, praticamente os melhores casos possíveis para tudo, tá? Mas ainda assim sendo equilibrados. Então aqui a gente vai pegar 5 anos com 15% de imposto de renda, e aqui para os CDBs ou RDBs, essas modalidades assim, de crédito privado bancário, né? A gente fala das instituições financeiras, que é seguro, tem aquela questão do FGC, assim por diante, vai considerar que tem 15%, mas a maioria vence em 2 anos, tá? A maioria desses CDBs, esses investimentos vence em 2 anos. Alguns até vencem em 5, a gente pode até fazer algumas simulações breves. Mas, cara, a grande maioria de um CDB de liquidez diária, que você investe, mas pode tirar a qualquer momento, ele vence em 2 anos, tá? Comenta aí pra mim se você conhece algum outro caso, mas a maioria vence em 2 anos mesmo, inclusive daquelas caixinhas. E aqui você já tem um grande detalhe, né? No Tesouro você tá com o tal risco soberano, né? O governo garante que vai te pagar. Então, cara, esse aqui é o chamado investimento sem risco, entre aspas, né? Claro, tudo tem um pouquinho de risco, mas é o risco menor possível
que você tem. Ou seja, a rentabilidade aqui é o CDI, tá? Não espere ganhar muito dinheiro com isso, mas é um investimento super legal porque você tem segurança, não tem intermediadores no meio e assim por diante. Já os CDBs e RDBs, eles pagam mais, as tais caixinhas, né, de diversos bancos, enfim, porque tem risco. A gente tá vendo agora a novela do Banco Master, né? Também agora tem a Victor vindo aí, né? Toda uma discussão. Eu não sei se eu deveria entrar nesses assuntos, né? O pessoal às vezes pede, mas enfim, comenta aí se você quer que eu fale mais sobre essas coisas. Mas daqui o grande ponto é, você assume um risco para ganhar dinheiro dos bancos, né? Enfim, esses CDBs, RDBs e assim por diante. Então você assume que tem que ganhar um pouquinho mais do CDI para assumir esse risco, porque de vez em quando alguém quebra, ou então tem algum balanço no mercado e assim por diante. Claro que tem a questão do FGC, tem a questão, por exemplo, de você estar seguro até R$250 mil, ok. Tem a questão, por exemplo, do Tesouro Direto. Ele não tem taxa de administração lá da B3 até R$10 mil, R$20 mil, enfim. Mas a questão é, vamos pegar valores para longo prazo e valores relevantes que possam te aposentar. Tá? Ninguém vai ficar fazendo simulação aqui de R$1.000 investir hoje, quanto que eu vou ter daqui a 30 anos. Isso não vai te aposentar. É assim, se você só tem R$1.000 hoje, é um ótimo começo, mas não pare nos R$1.000. E não seja iludido o suficiente para achar que com R$1.000 está tudo certo. Tá? Então a gente vai usar aqui valores da vida real, de quem paga a taxa de administração lá do Tesouro /B3 e de quem não consegue, enfim, ou então assume um risco de perder o dinheiro que o FGC não vai cobrir caso seja maior de R$250 mil. Esse aqui é o mundo dos adultos. Pensando aqui em 20, 30 anos, é muito provável que se você investe todos os meses, você passe desses limites, tá? Até porque a inflação vai tornar R$250 mil irrelevante em 30 anos. E por último, a gente tem os ETFs. Obviamente, não vou entrar aqui num grande detalhe. Esse canal é completamente focado em ETFs. Você pode ver análises específicas. Mas a gente tem aí produtos mais eficientes e mais inteligentes para você ter algumas vantagens tributárias, que é sim o ponto desse vídeo, para você ficar esperto. Então, como vocês sabem, eu não sou pago por nenhum banco, corretora, gestora ou, enfim, né, qualquer uma dessas instituições financeiras. Então, eu sempre tento trazer o máximo de concorrentes possíveis para a gente comparar. E hoje eu quero olhar muito aqui para o AUPO11 e também para a LFTB11. Temos vídeos no canal, no final eu vou deixar um card com uma recomendaçãozinha caso você tenha interesse. Mas são ETFs de renda fixa que tem o imposto de renda de 15% também lá depois de X anos. É claro que ele incide a qualquer momento. Se você comprar hoje e vender amanhã é 15%. Mas a gente vai comparar daqui a 20 e 30 anos. E qual que é a grande questão? Esses investimentos aqui, tanto o LFTB quanto o AUPO11, eles não são 100% CDI, mas nós vamos considerar que eles vão render isso por questão de segurança, tá? Estou trazendo aqui o LFTB11, que é o exemplo mais antigo, né? Eles foram os pioneiros aqui, uma menção honrosa novamente para Investo. Acho ótimo também que a UVP veio com essa concorrência, espero que tenha cada vez mais agora em 26, né? Mas eu trouxe aqui, só bem brevemente, no Panorama Resulta Capital, a comparação aqui entre o CDI e o LFTB é praticamente a mesma coisa quando você olha um período aí de taxas ruins da NTN-B. Assim, eu vou resumir coisa pra caramba aqui. Se você não conhece ainda esses investimentos ou chegou agora no canal, dá uma olhadinha nos vídeos recomendados do final, você vai entender mais facilmente. Mas a grande questão é, a Investo, quando fez o estudo do LFTB e do AUPO11 é um pouquinho parecido, tá? Mas eles apontaram aqui que numa janela ele rendeu 106% do CDI. Para a nossa simulação, eu vou considerar 100%, tá certo? Ou seja, eu vou ser bem, assim, eu vou ser bem pessimista com esses investimentos, considerando que eles têm uma NTN-B violentíssima para marcação a mercado para 30 anos, por exemplo, com a nossa simulação, tá? Então a gente sabe que eles podem render acima do CDI, mas eu vou considerar 100%. E qual que é a grande questão dos ETFs, né? Já para adiantar o porquê que eles são tão interessantes, o porquê que ninguém faz essas simulações por aí, e por que ninguém comenta deles, tá? Eles geralmente não rendem tanto assim em termos percentuais. A gente vai ver que 100% do CDI é legal, é tipo Tesouro Selic. Eles têm o mesmo risco do Tesouro Direto, por quê? O Tesouro Direto, quem garante é o Tesouro Federal, é o governo, aspas. E o ETF, ele está comprando títulos públicos, que é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Mas também é um risco do governo, é um risco soberano. Já os CDBs e RDBs é o banco, você tem mais risco. Ou seja, em termos de risco, você tem o mesmo risco no Tesouro Direto e num ETF. Ah, Antônio, mas e a marcação a mercado? Se cair um pouquinho o preço, né? Vamos puxar aqui o LFTB11, porque o ETF ele
pode ter uma NTNB, ele pode estar na bolsa, ele pode ter um pouquinho de volatilidade. É verdade, ele pode oscilar um pouquinho, mas a gente viu aqui que quando ele foi lançado não dá para considerar muito, tá? Mas ao longo do tempo ele oscila bem pouquinho, então não tem um grande risco dele oscilar. E outra coisa, por mais que ele está na bolsa, o risco que você tem é do ativo que ele está comprando. Então você sempre vai ter a segurança de saber o seguinte: poxa, se der ruim com o mercado, aspas, você sempre tem os títulos públicos. E o governo, ele te garante pagar os títulos. Ele te garante porque se precisar, ele vai imprimir dinheiro para te pagar o dinheiro do título. E mais do que isso, né? Vamos falar aqui vida real, né? Vocês acham que os robôs das grandes instituições não olham para esses ETFs a cada 1 milissegundo para ver se eles não caíram um pouquinho abaixo do preço, valor ideal que eles calculam para eles caírem comprando? É óbvio que eles vão comprar. Então, que existem riscos de volatilidade, existem, mas ao longo do tempo, em 20, 30 anos, esses riscos são muito minimizados, tá certo? Sendo assim, esse é o momento que você deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Cara, esse aqui deu muito trabalho, tá? Mas realmente ficou muito legal e eu quis compartilhar com vocês. E aí eu montei aqui essa estrutura de comparações. Assim, e um último detalhe sobre aqui os ETFs, né? Tem um grande detalhe que a galera não fala, né? Qual que é o ponto? Eles têm uma taxa de administração 0,19%. Esse aqui também é 0,19%, justamente para concorrer, né? Já o Tesouro Direto é 0,20%, tá? Então eles têm 0,01% mais barato do que o Tesouro Direto. E aí aqui vão os comentários bem importantes que tornam os ETFs coisas realmente boas e úteis, tá? Principalmente para alocações de longuíssimo prazo, né? Curto prazo realmente não vai ganhar do Master de 140% de CDI, mas no longo prazo vai valer a pena. Por quê? Dois grandes pontos. Primeiro, dentro do ETF, cada novo Tesouro Selic, entre aspas, que está vencendo, porque eles vencem, né? Vence aqui 3 anos, 5 anos, não é um tesouro direto que está lá dentro, tá? É um título público, mas que a função é a mesma. Quando esses títulos que estão dentro do ETF vencem, o ETF vende um ou recebe o dinheiro e compra outro. Mas o ETF não paga imposto de renda. Você, pessoa física, paga. Eu também, né? Pessoas físicas pagam. Mas o ETF não. Ou seja, você consegue ter um giro de muitos e muitos títulos por muitos e muitos anos sem pagar o imposto no tal evento tributável, entre aspas. Então essa é uma grande vantagem, porque o giro dos títulos lá de dentro, o ETF sempre vai fazer para você e não vai pagar imposto. Já aqui no CDB, você vai pagar imposto a cada 2 anos ou 5 anos, naqueles casos que você decidir travar completamente o dinheiro, mas aí nem é muito comparável, porque a gente está olhando aqui investimentos com liquidez alta, né? Então, o ETF você tem liquidez, não é diária, mas é tipo D+1, D+2, entendeu? Você recebe o dinheiro muito rápido. O Tesouro Direto também, às vezes você consegue no mesmo dia. O CDB de liquidez diária é no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então a gente acaba comparando coisas mais parecidas, tá? E um outro ponto, né? O pessoal fala, Anthony, mas o Tesouro Direto tem a taxa, tem taxas, ó, dúvidas frequentes, taxas, impostos, cobrança de taxas, 0,2% do Tesouro Direto. Ah, mas aqui tem valor R$10.000. Vamos considerar que você já vai investir mais do que isso, tá? Mas qual que é o ponto? Isso aqui é o Tesouro Direto para pessoa física. Quando você está comprando um ETF desses aqui, ele não compra Tesouro Direto, ele compra títulos públicos. Títulos públicos não têm taxa de administração. Título público é um papel que alguém tem que segurar. Esse alguém é a gestora aqui no caso. A gestora vai te cobrar uma taxa de administração para segurar esse papel, para ela mesma negociar lá nos mercados. Isso aí é bem mais complexo para a pessoa física e também para fazer essa gestão, esse giro, aquela coisa toda. Então você vai pagar um pouquinho menos de taxa de administração no ETF do que no Tesouro para ter aqui praticamente o mesmo risco. Tudo bem que você não tem a liquidez dependendo do horário naquele mesmo dia, mas é muito, muito parecido, tá? Então aqui, voltando para a simulação, a gente começa sempre com um valor inicial de R$100.000 para facilitar aqui a conta, né? Ficar um pouquinho mais fácil. E aí eu fiz vários cenários, tá? Eu peguei prazos longo, médio e curto para fazer a comparação desses caras todos aqui. E também ainda fiz, esse aqui é só para quem é raiz do canal, como se você é raiz do canal. Eu fiz a comparação para o ETF que não tem 15% de imposto de renda. Eu fiz com 25%, que é o LFTS, lá no final do vídeo, tá? Vou mostrar, esse é só para quem é raiz do canal, vai ficar até o final. Mas beleza. Então, qual que é o grande ponto aqui dessa simulação, tá? Tem muita coisa que a gente vai assumir aqui que não tem como a gente garantir que vai acontecer de verdade. E esse não é o grande ponto. Nosso
sentido aqui disso aqui é ver, poxa, ao comparar essas possibilidades, qual deles tende a render mais, dado o risco e dado esses eventos tributáveis, ou seja, essas vendas forçadas que você é obrigado a pagar imposto porque os títulos venceram. Então a gente começa com 100 mil reais, eu vou começar aqui a simulação com 30 anos e vou considerar um CDI médio de 12%. Se ele fosse 10, naturalmente os juros compostos aí, eles incidiriam um pouquinho menos. Mas se forem um pouco mais, eles também vão incidir um pouquinho mais. Então 12% é um balizador bem legal, mas aqui ficam os alertas, né? Então vamos considerar um aporte único, não é aportes por mês, senão isso aqui ia ficar muito, muito complexo, tá? Mas fica aqui o registro, né? Quanto mais dinheiro você começa, ou quanto mais aportes você faz por mês, maior o benefício de você não pagar imposto a cada 2 anos ou a cada 5 anos, tá? Essa é a grande prévia do vídeo todo. E aqui, quanto maior o tempo que você deixa o dinheiro investido, sem ficar pagando imposto no meio do caminho, que é praticamente um come-cotas com outro nome, maior o seu benefício também. E aqui, claro, quanto maior a rentabilidade, maior a diferença. Então eu considerei aqui esses três investimentos, o ETF, o Tesouro e a caixinha do CDB, e eu considerei então o ETF e o Tesouro ambos com 100% do CDI, tá certo? Ou seja, 100% dessa taxa. E a caixinha, eu estou considerando 105% na média aqui, porque por mais que existe o 120 do Nubank, o 140 do Master, essas são exceções. Primeiro, porque às vezes são investimentos que têm muito risco, os bancos literalmente quebram e você corre o risco de perder seu dinheiro. Ah, André, mas eu investi até o 250 mil do CDB. Cara, aqui você já está quase fora e ainda que você esteja dentro, você daí não está ganhando dinheiro nesse período que o dinheiro está parado, você, enfim, começa a correr muito risco, ou então você não pode colocar qualquer valor absurdo lá dentro, né? Por exemplo, as caixinhas essas de 120 do CDI, você pode botar acho que 5 mil reais, ou 10 mil reais, 20 mil reais, num caso muito específico. Então, na média, a gente tem já 105% do CDI sendo bem, já diria até que é um pouco incomum para investimentos seguros. Se você for no Itaú, deve ser 101%, não verifiquei, tá? Mas em bancos, cara, bancos relativamente digitais, não muito grandes, já é coisa de 101, 102. No Itaú deve ser 100,5, se duvidar. Mas beleza. Então vamos ser aqui generoso com a caixinha barra CDB e vamos ser pessimista com o ETF, né? Como vocês viram, o ETF chegou aqui a ser 106 num período acumulado, tá? Mas a gente vai botar aqui 100 para ninguém ficar reclamando e chorando nos comentários. Acho que as pessoas choram de qualquer jeito, né? Você faz uma coisa, reclama. Você faz outra, eles também reclamam. Beleza. Taxa de administração. O ETF você paga 0,19 na média. No Tesouro você paga 0,20. E na caixinha do CDB você não paga. É isento. Ponto positivo. Temos que ser justo. Rentabilidade efetiva, ou seja, baseado nesse CDI de 12%, que é o exemplo da simulação. E aí você está rendendo 100% ou 105%. Disso aqui, quanto que você está efetivamente rendendo porque tem um desconto da taxa de administração. Aí você tem aqui basicamente o cálculo, tá certo? E por fim aqui eu deixei as alíquotas, que vão ser sempre 15%, aqueles casos mais otimistas, e ainda o período tributável. Então o ETF zero é matematicamente, tive que botar isso aqui na fórmula. Mas você vai pagar o imposto somente quando vender, ou seja, no final da simulação, tá? Ao final desses 30 anos você vendeu o ETF e vendeu tudo, você vai vender tudo. O Tesouro, 5 anos, e a caixinha de CDB, deixei 2 anos, tá certo? É o que diz aqui, né? Período tributável, vai ter um resgate forçado aí, só pra gente realmente comparar as coisas de forma efetiva, né? Não adianta ficar descontando imposto desses caras e o ETF nunca descontar. Não, lá no final você vai pagar imposto. Ok, moral de toda a história, tá? Vamos lá. Então eu separei aqui alguns gráficos, e o que a gente percebe aqui? Nos 30 anos, com esse cenário, mesmo rendendo somente 100% do CDI, o ETF vence ambas caixinha ou o Tesouro direto ali, enfim, da pessoa física. É claro que a caixinha ela vai render mais, caixinha barra CDB, eu vou chamar assim, mas vocês já entenderam, né? Vai render um pouquinho mais porque ela estava realmente rendendo ali 105% de CDI, mas ela está tendo vários eventos tributários. Ou seja, aqui no canto, olha só, tem o IR acumulado. O quanto você está pagando ao longo do tempo em cada tipo de investimento, tá certo? Notem que isso aqui é muito legal, né? Eu vou compartilhar essa simulação lá na comunidade, lá na central, eu acho. Eu tenho que terminar umas coisas, mas eu vou compartilhar. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, cada um desses degraus aqui
quer dizer que teve um pagamento de imposto naquela modalidade. O ETF você nunca pagou imposto. Aí você vai pagar imposto lá nos 30 anos. Ah, Anthony, mas você vai pagar um montão de imposto, né? Aqui diz aqui também, ó, IR pago por ano. Pô, você vai pagar um monte de imposto lá no final do ETF. Claro, quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você paga. Isso é, tu acha que o governo é burro? Não é, cara, os caras são espertos. Agora, e é o jogo, tá? Também, isso aqui eu tô falando porque é a realidade. Não tem como ser, não quero pagar imposto, Anthony. Se eu investir num CRA, eu não vou pagar imposto. Sim, aí você vai correr um risco incompatível com esses investimentos aqui. Aí boa sorte. Não recomendo. Literalmente não recomendo. Não estão nas carteiras recomendadas, não recomendo para ninguém. CRA picking, risco gigantesco, não vale a pena. Mas você vai pagando, ó, você paga imposto ao longo do tempo, tanto no Tesouro, tanto no CDB. Por quê? Porque eles vencem. Venceu, pagou imposto. Ah, mas eu vou reinvestir. Pagou imposto? Meu amigo, pagou imposto. Ou seja, os juros compostos foram prejudicados. E aqui a gente tem, claro, o imposto de renda pago no horizonte, né? Ao longo daqueles 30 anos. O ETF você pagou mais imposto porque rendeu mais. A caixinha você pagou na metade porque rendeu a metade. E o Tesouro um pouco menos. O que eu queria mostrar aqui para vocês é valores finais, tá? O ETF, nessa simulação de 30 anos, começando com 100 mil reais, está terminando aqui com quase 2,5, 2,400, 2 milhões e 400. A caixinha, 2 milhões e 100. E o Tesouro, 1,900. Isso aqui já líquido na sua conta. Você já pagou imposto. No caso, no caso, esses dois aqui você pagou menos imposto em termos de valor total, mas ele te prejudicou mais, né? Olha que paradoxo. Cara, se isso não valeu o seu like, a sua inscrição, não sei o que vale, tá? Mas você pagou menos imposto e isso te prejudicou. Acho que achamos um caso de que pagar mais imposto realmente é bom, né? Que curioso. E aqui eu até trouxe o gap entre o ETF versus os outros investimentos, tá? O que é um gap? E agora a gente vou ver os outros gráficos, as outras simulações, vai ser bem mais rápido, tá? Relaxa. O gap é o ETF tá no zero, tá bom? Então sempre que o ETF estiver vencendo no valor de rentabilidade, ele vai estar, vamos dizer assim, o gap é a diferença entre o ETF e aquele investimento. Então, por exemplo, o ETF chegou a estar, cara, mais de 500 mil aqui do CDB e mais de, no tal aqui, ó, 722 mil a mais do que o Tesouro. Ah, Antônio, por que subiu com tudo? Por que subiu com tudo? Market maker? Não, pô. Isso aqui foi o imposto de renda que o ETF pagou lá no final, né? Pode ver, tem um degrauzinho aqui embaixo. Essa descidinha é o imposto que você vai pagar uma única vez quando decidir resgatar. E mais, né? Já vamos deixar bem claro. Não faz sentido, assim, a não ser que você esteja comprando um imóvel, sei lá, comprando alguma coisa, deu algum BO, preciso sacar tudo de uma vez. Né? Você pode viver de renda, sacando apenas o valor que você precisa para a sua renda mensal. Você não precisa sacar tudo de uma vez. Então, né, os juros compostos te ajudam mais ainda, mesmo que você já esteja em aposentadoria, em usufruto, né? Mas eu não quero misturar muitos conceitos. Tá? Então, a gente já viu que no longo prazo, os ETFs aqui venceram, tá? Aqui tem a comparação também, então, os mesmos valores, né? A gente percebe que o ETF aqui ele está com 0%, quer dizer que ele venceu. O CDB ficou 10% a menos e o Tesouro 20% a menos de rentabilidade nesses 30 anos, tá certo? Ah, Antônio, se fosse 15, já vamos ver, tá? Agora, se você fosse mais otimista, do tipo assim, o ETF render 102%, porque ele tem aquela NTNB, lembra? Pegando aqui aqueles casos ali. E a caixinha aqui, você ainda assim tem 105, ó, você já aumenta ainda mais o gap entre os outros investimentos, tá? Agora é 16 e 26. Ah, Anthony, deixa 100 ainda, deixa 100 e faz aquela simulação do tipo assim, eu não quero CDB de liquidez diária, eu quero CDB de 5 anos. Quero, cara, o máximo para eu pagar o mínimo possível de imposto. Aí você bota aqui, ó, 5 anos de evento tributável, o ETF ainda assim está batendo o CDB com 5 anos de dinheiro travado, aí você não consegue usar para nada. Tipo assim, eu sei que você não quer usar o dinheiro que está no ETF no Tesouro, mas se tiver alguma grande emergência, pelo menos você pode sacar, né? E ainda assim você tem mais rentabilidade e você tem menos risco. Você está investindo em títulos públicos, no governo, vamos dizer assim. Ou seja, no longo prazo, ele é, cara, dado risco-retorno, em termos de renda fixa, ele, cara, é praticamente imbatível. Tá? Ah, Antônio, o CRA daquela empresa que está quase quebrando paga 19% ao ano. Cara, isso aí eu não sei, enfim. Eu não vou... prefiro não gastar meu tempo. Mas existem os casos de que os ETFs realmente não estão ali superando
o CDB ou o Tesouro. A gente vai ver agora quais são, tá? Pegando aqui o médio prazo, ou seja, 100 mil, agora olhando para 15 anos, com os 12%, a gente tem as mesmas entradas, e agora, vou simular aqui com 5 anos também, tá? Mas agora a gente já tem aqui um cenário muito mais próximo, tá? Olha só, aqui já está o resumão, então o quanto que rendeu são menos anos, mas o ETF praticamente empatou com o CDB, tá? Aqui está a curva de rentabilidade deles, assim fica melhor para vocês verem, né? Olha lá, então o ETF aqui, ele está rendendo mais até que tem o tal evento tributável. Quando ele tem o evento tributável, ou seja, que você vai pagar o imposto, aí meio que ele praticamente empata com o CDB. Tá? E o Tesouro, de novo, fica um pouquinho atrás. Por quê? Porque o Tesouro é o que menos rende. O Tesouro é o que menos rende. Mas você não pode investir no Tesouro buscando dinheiro e rentabilidade. Você está buscando segurança e previsibilidade. Anotem aqui o gap, como ele era um pouquinho menor do que antes. O valor líquido já é muito mais parecido de todos eles. E aqui a ideia do imposto é aquela mesma de antes, né? A gente vê que ao longo dos anos você vai pagando imposto nos investimentos tanto do CDB quanto do Tesouro e no ETF só no final. Mas como você tem menos anos, 15 anos é menos tempo, você tem menos impacto desses impostos come cotas, entre aspas, come cotas travestidos aqui de vencimentos forçados, nos seus juros compostos, tá? De novo aqui pago por ano e total pago desses investimentos. Anthony, agora simula 5 anos aqui, né, na caixinha. Então, do tipo, como se não fosse liquidez diária. Com 5 anos, aí ela realmente ultrapassa aqui o ETF, no caso dela ter 5 anos travado e em 15 anos de simulação. Mas é por muito pouco, né? Você perde por 2% aqui, ó. Você perde por 2% do CDB. Então, dado ali o risco, dado o dinheiro ficar travado, sinceramente não é um grande ganho, tá certo? Outro ponto. Se você puxa esses valores aqui para baixo, do tipo, tá 12, né? Bota 9 aí da Selic e agora é 9. Volta 2 aqui, que é a nossa comparação original, tá? Porque são eventos tributáveis de liquidez diária. Acho que o ponto é comparar as coisas mais parecidas. Mas a diferença, ela não é tão grande. Agora, de 9 para, sei lá, 14% com uma rentabilidade maior ali ao longo do tempo. Ainda assim, ó, menos 2%, ela fica 2% para trás. E claro, se você aplica aqui os 14%, que é um milagre, né? 14% em 15 anos, todo ano, é impossível, né? Não considerem isso. Mas se você considerar aqui 14 em 30, cara, a diferença fica cada vez maior, tá certo? Então, quanto maior aqui o tempo, o dinheiro, cara, isso vai impactar cada vez mais ali os seus impostos que você está pagando e indiretamente a rentabilidade também. Claro, pode ter algum caso que você consiga mais rentabilidade num investimento ali que tem esses impostos ali, esses eventos tributáveis mais recentes, mas isso vai acontecer muito no curto prazo, né, que é o nosso terceiro cenário aqui, tá? Então, de novo, 100 mil, 5 anos agora, 12% ao ano, ou seja, bem curto prazo, assim, curtíssimo prazo praticamente. A gente tem aqui os mesmos inputs, né, 100, 100, 105, as mesmas taxas, assim por diante. E o que a gente vê na prática é que aí sim, aqui o ETF perdeu da caixinha, por exemplo, tá certo? E ficou aqui praticamente empatado com o Tesouro, tá? Então, realmente, para curto prazo, o ETF, ele realmente pode não bater o CDB, a caixinha e os investimentos ali que tem esses vencimentos mais recorrentes. Agora, a grande questão é a seguinte, quando é curto prazo, a diferença ela é menor, ela não é tão relevante. Percentualmente falando, você perdeu, mas perdeu muito pouco. Então, dado o nível de risco, não foi uma grande derrota, tá? Se você puxar para 2 anos, aí, cara, aí sim a diferença poderia ficar até um pouquinho maior, mas ainda assim nem ficou tão grande, né? Achei que até poderia ser maior. Claro, se você gosta de ETFs, quer aprender mais, quer os 4 passos desde planejar, conhecer, tem uma estratégia na sua carteira, tanto para crescimento ou para renda, conheça aqui a Central Resulta Capital para você conquistar a sua independência. E claro, a Central estamos agora muito próximo do aniversário de 1 ano, tá? Vai ter aí um grande anúncio em breve, né? Eu já dei os spoilers, mas a Central tá virando global, então a gente vai ter os conteúdos focados também para carteiras globais americanas, alguns ativos irlandeses, tudo isso inclusos no preço atual, que vai ficar disponível até fevereiro. Depois o preço vai mudar um pouquinho, naturalmente porque ela vai ficar muito completa, vai ficar global, mas todo mundo que já está dentro ou quer entrar
enfim, né, nas condições atuais, vai receber todos os upgrades de graça, né, inclusos como um benefício aí e uma forma de facilitar a entrada das pessoas que estão interessadas. Aí você vai poder investir no Brasil, Estados Unidos, lá fora também, tudo isso integrado no ecossistema completo. Se tem interesse, o link está ali na descrição. Então a gente entendeu que no curto prazo realmente o CDB ele pode ser um pouquinho mais vantajoso, nem sempre, né? Depende ainda de um montão de coisa. No médio ele até pode vencer, assim, dado alguns casos bem específicos também, mas aí, cara, muito duvidoso, realmente depende de muita coisa, mas no longo, cara, a probabilidade do ETF vencer é muito grande, tá? Se você pega aqui os casos otimistas e joga uns 104% no ETF, cara, o negócio pode chegar a ficar coisa de 25, 35% de diferença, tá? Realmente fica muito violento a questão de você não pagar imposto no meio do caminho, tá? Tudo isso por uma estrutura tributária eficiente, inteligente, legalizada, segura, barata, enfim, que você pode explorar com as opções de ETFs que a gente tem no Brasil, e espero que tenhamos cada vez mais desses ETFs que pagam os 15% de imposto de renda, tá? Antes de eu mostrar aquela simulação dos 25, só para quem é raiz do canal, então a grande conclusão aqui é: todos esses investimentos são bons, todos são úteis, todos eles são possíveis para você. Eu não estou demonizando caixinhas, demonizando o tesouro, é claro que não. Acho que cada um tem um papel. Se você já está investido e vai precisar do dinheiro no curto prazo, da 1, 2 anos para frente, cara, você não precisa tirar tudo só para botar no ETF, para fazer um giro e pagar imposto sem necessidade, porque você viu no YouTube. Não faz isso. Seja estratégico. Então, para curto prazo, curtíssimo prazo, até reserva de emergência em alguns casos, ter ali um pouquinho de CDB de bancão, tem gente que até bota na poupança, aí já acho discutível. Tesouro direto talvez vire 24 horas. Então, um pouquinho nesses investimentos, está diversificado para, enfim, valores um pouco menores, não tem problema. Faz sentido mesmo que você pague aquele imposto recorrente, porque o montante é menor. Agora, para carteira de longuíssimo prazo, 20, 30, cara, se você é jovem, 40 anos, se você tem, por exemplo, 30 anos, eu estou na faixa dos 30. Cara, quando eu chegar com 60, a gente espera se aposentar. Mas não quer dizer que eu vou sacar todo o meu dinheiro naquele dia e pagar imposto de renda e pagar, não precisa nem pagar DARF, né? O ETF de renda fixa recolhe automaticamente. Cara, não. Eu vou começar o meu usufruto. Eu espero ir até os 90, 100 anos. Só Deus sabe. Agora, eu não preciso sacar tudo nos 60. Ou seja, dos 30 aos 90 ou aos 80, que seja, é muito tempo. Ou seja, a gente tem que olhar aqui, claro, né, se você já está nos 50, 60, 70, 80, você, enfim, o impacto do tempo nos juros compostos não vai fazer tanto efeito assim, mas daí não faz para nenhum investimento, né? Não faz nem para as caixinhas, não vai fazer grande diferença olhando ali para esse curto prazo. Talvez você tenha uma vantagenzinha, mas não vai fazer uma grande diferença. Então, se você olha realmente para mais de longo prazo e olha para segurança, liquidez, tranquilidade, baixos impostos, você consegue aqui soluções bem inteligentes, sempre focando em diversificação. Acho que esse é o único almoço quase grátis. O pessoal fala que é grátis, mas eu sempre falo, né? Tem uma taxinha, 0,19. Vai, não é grátis, mas é quase grátis. Então, não acho tão complicado assim, tá? Diga aqui o feedback aí, tanto para o UVP quanto para Investo, né? Podiam ter feito essa simulação para nós. Cara, vocês não têm noção o trabalho que deu isso daqui, tá? Cara, isso aqui deu muito trabalho. Eu realmente nem ia fazer um vídeo disso. Mas eu falei, cara, ficou tão bom que eu vou compartilhar com a galera no YouTube. Vou fazer alguns conteúdos curtos também para citar alguns desses dados. Eu vou terminar esse estudo e eu vou compartilhar lá na Central RC. Ainda não sei aonde que vai estar isso lá dentro, mas eu vou dar um jeito de compartilhar esse simulador lá porque ficou realmente muito legal. E acho que, cara, matematicamente, de forma simulada e não perfeita, a gente consegue mostrar aqui como vale a pena pagar imposto menos vezes, tá? E agora sim, para quem é realmente raiz do canal, cara, pra quem ficou até o final mesmo e tava querendo saber, esse aqui eu tava muito curioso, eu alterei essa simulação inteira para permitir, enfim, colocar IRs diferentes. Cara, isso aqui deu muito trabalho. Simulando então um ETF do tipo LFT S11, por exemplo, ou tantos outros que são 100% LFT, né, Tesouro Selic. Tem os outros, mas a Investo foi uma pioneira nisso, então por isso que eu falo um pouco mais deles, que o imposto de renda é 25%, tá? Então o que a gente tem aqui? Você bota 100 mil, 30 anos, 12%, cara, casos e casos, tá? O que a gente tem na prática olha só que legal, cara. O ETF
que é 100% LFT, ao longo daquele tempo todo, ele ainda assim, tá? Ele tem um resultado muito interessante dado o seu risco-retorno. Nesse caso, ele perdeu aqui para o CDB, tá? Quando está 0%, quer dizer que o CDB foi o máximo. Então ele ficou 0,42% atrás do CDB, da caixinha CDB. Mas, cara, a caixinha CDB está rendendo, cara, 105%, né? Ou seja, você está correndo muito mais risco do que um ETF que é só LFT, tá? Então, cara, que resultado absurdamente bom, mesmo pagando 25% de imposto de renda, que é uma ofensa, tá ligado? Isso aqui é uma ofensa. Lógico, isso aqui só vale a pena se você tiver um prazo muito longo, tá? Se você puxar aqui 10 anos, por exemplo, aí já não dá. Aí ele já vai ser o pior entre os seus pares, né? Por quê? Porque ele vai até estar rendendo mais, mas quando você tiver o pagamento do imposto, aí ele realmente vai ficar um pouquinho para trás, vai ter uma rentabilidade que, enfim, vai ser um pouquinho pior. Ah, tem um investimento ruim? Não, ruim não, né? Mas assim, aí realmente concordo que não vale a pena. Ou seja, acho que a gente pode até alterar aí, né? Fica o feedback aí pro Danilo da Invest, o pessoal da Galápagos também, né? Eu gosto sempre de citar bastante gente aí, né? Mas além de curtíssimo prazo, do tipo 15 dias, talvez acima de 30 ou acima de 40 anos possa valer a pena também, tá? Puxar aqui 40 anos, fiquei curioso agora, tá? Olha lá, cara, 40 anos realmente compensa. E aí, cada vez mais, né? Lógico que eu tô considerando sempre a caixinha 105. Se você coloca isso aqui, cara, sendo 102, né? Pô, você pega aí, vários bancos digitais já oferecem 102, 103 eu já vi poucos hoje em dia. Falando em instituições decentes, tá? Falando em instituições grandes. Não tô indo nas pequenas, porque daí o risco começa a ficar maior. Mas aí a diferença fica absurda, mesmo pagando uma porrada de imposto de renda. Então é isso para você que ficou até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, se inscreve no canal. E tá aqui um vídeo recomendado sobre o AUPO11, concorrente do LFTB, para você conhecer um pouquinho do trabalho deles. E lá no final tem o vídeo do LFTB para você também conhecer o outro ETF, a proposta inicial e entender essa confusão toda, tá certo? Um grande abraço, feliz 2026, né? Vamos com tudo. Tô meio sumido, mas logo mais tem novidades. Tudo de bom e lembre sempre que investir certo resulta capital.